Muito bem, você já viu os princípios do design, você já viu como deixar uma página rápida, você já viu quais são os erros que você deve evitar. Mas como é que você faz para melhorar as conversões das suas páginas? Primeira coisa, não existe regra. Eu já disse aqui para você algumas vezes e vou repetir. O que funciona para um, talvez não funcione para o outro. Então você precisa testar. A palavra de ordem, quando a gente fala de conversão, é teste. Então a gente tem três elementos principais que vão influenciar na conversão de uma página. A gente tem o design, né, que foi o que a gente viu aqui ao longo do curso com os princípios do design, as recomendações. A gente tem a performance, que também vimos por aqui, que você precisa deixar sua página rápida, o design não pode onerar a performance, e a performance também não pode onerar o design, você tem que ter um equilíbrio entre os dois. E por fim, copy. Tá? E quando eu falo copy, é os textos que vão na página, as promessas que você faz, o conhecimento do seu perfil de cliente ideal, qual que é a oferta, qual que é o produto, tudo que envolve essa construção de produto, vamos englobar aqui em copy. Então, quando esse fator aqui de copy, ele é muito variável, você precisa testar. Não tem como eu dar uma recomendação, por exemplo, para um advogado, para uma página de um advogado, e dar a mesma recomendação para um infoprodutor. As necessidades são diferentes, os públicos são diferentes, as estruturas de sessões são diferentes. O teste precisa estar muito presente quando a gente está tentando melhorar a conversão das nossas páginas. Quer ver um exemplo de uma empresa que testa muito? Novo Mercado. Se você acessar aqui o site do Novo Mercado, clicar aqui em assinatura, se você olhar aqui na URL do Novo Mercado, você tem assinatura -4 quando eu coloquei aqui. Por que -4? Talvez é a página que esteja mais convertendo no momento, então tá ali na principal. Só que se eu mudar aqui para 1, por exemplo, ó, eu vou ver uma outra página, é uma outra versão de página. Às vezes os testes acontecem na própria página, e aí vai testar ali headlines diferentes, textos diferentes, imagens diferentes, tamanhos de seções diferentes. Às vezes são páginas completamente diferentes, como é esse caso aqui. Então aqui, ó, tem a 1A e tem a 1B. Vamos mudar para B? Porque se tem o A, deve ter o B. Vamos fuçar aqui, ó, 1B. Vamos lá, mudou aqui o nada. Aqui pelo menos na primeira sessão não mudou muita coisa, talvez tenha mudado alguma coisa aqui para baixo. Mas se eu mudar aqui para 2, vamos ver se tem uma página na versão 2, porque se tem 4, talvez tenha 2. Vamos mudar para 2, aqui ó, outra headline. Tá vendo? Aqui tá matricule-se, aqui ó, daqui um mês você vai olhar para trás e agradecer por ter assinado o Novo Mercado hoje. Quando eu vou para outra versão, matricule-se na maior escola de marketing digital e negócio do Brasil e junte-se aos profissionais mais capacitados do mercado. Então perceba, essa pequena alteração na copy talvez represente um aumento grande na conversão. Talvez um aumento pequeno, só que quando a gente fala de conversão, a gente está falando de décimos de percentual. Então, um aumento de 0,10%, dependendo da quantidade de tráfego, da quantidade de acesso que tiver, representa muitas vezes milhões de faturamento. Então quando a gente faz um ajuste pequeno e a gente testa, a gente pode ter resultados surpreendentes e a gente vê o que realmente funciona. Então quando a gente vai fazer esse tipo de teste, a gente chama de teste AB. Você está testando o A com B e vê qual que fica melhor, qual que converte mais, e aí o que converter mais você mantém. Qual que é a regra número 1 quando a gente faz teste? Você tem que testar variáveis isoladas. Então não adianta você falar, pô, eu vou testar aqui uma página pequena, né, uma página pequenininha com 3 seções e uma página gigante. Beleza, você está testando seção. Só que aí, além da página pequena e da página gigante, você altera a headline, você altera as cores, você altera os textos, você altera alguma coisa na oferta. Como é que você vai saber qual dessas alterações que você fez que resultou no aumento da conversão? Você não tem como saber. Então, quando você vai fazer um teste AB, o que eu recomendo para você? Testa uma variável por vez. Ah, eu quero testar se esse título é melhor do que esse título. Você vai lá, faz uma versão da página com esse título e uma outra versão da outra página com esse título. E a mesma versão e a mesma página, só que com outro título. Você altera somente o título. Ah, eu quero testar um design diferente. Vamos supor que você fez uma página clara, com cores mais claras, fundo branco, por exemplo, e uma outra página com fundo preto. Você só vai mudar a cor de fundo. O resto você vai deixar exatamente igual. Por quê? Somente assim você vai conseguir saber qual alteração que você fez que impactou nessa conversão. Caso contrário, vai criar confusão. Você vai saber que melhorou. Pô, essa página está convertendo mais, só que você não sabe o que melhorou. Se você não sabe o que melhorou, como é que você vai aplicar nas próximas? Você vai ficar nessa tentativa e erro sempre. Então, quando você vai fazer teste AB, via de regra, isole as variáveis que você vai testar. Teste uma por vez. Testou, validou, viu qual que é a variável campeã, então você mantém
tem, e aí você vai para o próximo teste. Beleza, agora eu testei esse título, ele funcionou. Agora eu vou testar cor de botão. Será que a cor de botão impacta? Vamos testar. Vou testar aqui botão vermelho e vou colocar um botão verde. Qual que converteu mais? Ah, não mudou muita coisa. Beleza, vamos para o próximo teste. E assim por diante. Você vai fazendo esses testes. Dentro dos testes, além do teste AB, disso de você testar variáveis, tem uma ferramentinha muito interessante para você acompanhar e ver como que o usuário está se comportando na sua página. Qual que é o comportamento dele? Onde ele clica? O que que ele passa batido? O que que ele vê? O que que ele não vê? Que é uma ferramenta de mapa de calor. Então você tem diversas ferramentas de mapa de calor no mercado. As mais conhecidas são Hotjar e o Microsoft Clarity. O Hotjar, ele é pago, né? E o Microsoft Clarity, ele é gratuito. Então, eu vou mostrar para você como utiliza e é a que eu utilizo nos meus projetos. Então, aqui eu tô com um projeto da minha página dentro do Microsoft Clarity. Aqui ele funciona um pouquinho como o Google Analytics. Você consegue, inclusive, integrar com o Google Analytics, né? E ter informações de visitas, de sessões e tudo mais. Só que ele tem dados muito interessantes. Então, se eu vier aqui em cima, além de profundidade de rolagem, o que é profundidade de rolagem? Quanto da minha página o cara está indo até o final? Aqui está com 66% em média, mas no seu caso pode ser 40%, dependendo do tamanho da sua página, enfim. Depende também se o cara está desistindo antes ou não, mas essa informação é muito importante. Imagina que a profundidade de rolagem da sua página está em 10% em média. É muito pouco. 10% tende a ser a média do final da página, da última sessão, e a gente vai ver um pouquinho disso. Mas ó, fala qual que é o tempo ativo gasto. As pessoas passam aqui, ó, em média, 1 minuto na minha página, por exemplo, e saem. Ou passam aqui, fora isso nesses últimos 3 dias, né? Se eu mudar aqui o tempo, né, de dia, você pode colocar, vamos colocar 30, talvez seja menos, talvez seja mais, vamos ver. Aplicar. Ó, nos últimos 30 dias, ao invés dos 3, ó, eu tenho um tempo ativo maior, 1,7 minutos. A profundidade de rolagem diminuiu, foi para 49% no mês. E aqui eu tenho páginas por sessão, aqui ó, sessões nesse tempo, 14 mil sessões, enfim. Você tem um relatório de dados. Mas o que eu quero mostrar para você aqui nessa ferramenta? Se você vier aqui em gravações, eu consigo ver os usuários que estão ao vivo na minha página, mexendo na página em tempo real, e eu consigo ver gravações do que já aconteceu. Então vamos espionar aqui o que eles estão fazendo na minha página. Ó. Vamos clicar aqui, ó. Tem 4 usuários ao vivo. Esse aqui está numa versão celular, aqui ele clicou em alguma coisa, né, vamos ver que ele clicou ali no formulário, ó, e aqui tá vendo esses pontinhos que vão aparecendo na tela? São cliques do usuário, são toques do dedo, né, ou cliques do mouse. Então eu consigo ver o que o cara tá fazendo, ó. Ele olhou minha página, ele clicou no campo de e-mail, clicou para se inscrever. Então perceba, eu vi que ele se inscreveu na minha página, o comportamento que ele teve na inscrição. Quando a gente está falando de página de vendas, deixa eu ver se tem alguém acessando minha página de vendas aqui, ó, minha página de vendas. Ó, ele tá na minha página de vendas, eu consigo ver exatamente o que ele fez na minha página. Ó, ele saiu rolando que nem doido essa gravação aqui, ele ficou 15 segundos só. Procurou alguma informação específica, talvez o preço, né? Viu o que ele queria ver. Aqui o vídeo ele fica com esse bloqueiozinho, né? Os valores também eles ficam com caracteres especiais. Mas perceba, eu consigo ver, esse aqui tá ao vivo, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esse aqui de 15 segundos, esse aqui ficou 15 minutos na página, talvez ele tenha ficado inativo, né, mudou de aba, mas a gente consegue acompanhar. E às vezes você pega um tempinho, vamos ver como é que as pessoas interagem. Ó, o cara parou na primeira sessão, será que as pessoas estão assistindo o vídeo? Aí eu fico observando, pô, esse aqui não assistiu o vídeo não. Vamos adiantar aqui para ver se tem alguma ação dele. Ele não viu o vídeo, ó. Então aí eu vou indo, será que as pessoas estão vendo? Ele ficou parado, deve ter mudado de aba aqui. Ó, quando fica assim cinzinha é porque ele mudou de aba. Aí ele voltou, ele clicou no botão para se inscrever. Aí ele deve ter ido para o checkout, talvez. Vamos ver se ele vai voltar para a página aqui. Aí ele voltou. Agora ele tá vendo o que oferece. Ou deve estar inspecionando a minha página, porque como eu tenho muito aluno, os caras ficam vendo as minhas páginas para pegar os códigos, para ver como é que faz, tudo mais. Isso acontece, tá? Mas no meu caso, no seu não vai acontecer. Aí aqui, ó, ele vai indo, ele vai para primeira sessão, aí ele mudou aqui para o modo responsivo, ó. Provavelmente é aluno meu, web designer, tá vendo as coisas como funcionam. Deixa eu ver se tem algum comportamento aqui. Ó, na sessão de depoimento, isso aqui é muito comum. A gente vê, será que as pessoas estão lendo o depoimento? Quando as pessoas vão fazer o design da página de vendas, elas tendem a colocar o depoimento, quando são muitos, às vezes em carrosséis. O que é carrossel? Aquele negócio que você vai arrastando para o lado. E eu, num desses testes dessas gravações que eu vi, eu percebi que as pessoas não estavam rolando pro lado. Por quê? Porque exige esforço. É muito diferente você ler um texto assim, ó, quando você tá rolando para cá, né, de cima para baixo, de que você ter que parar o fluxo natural de rolagem e começar a ir pro lado. Isso exige mais esforço, ou clicar na setinha para ir ver o próximo depoimento. E aí eu percebi que as pessoas não estavam vendo o depoimento. As pessoas viam o primeiro, né, e passavam. E aí o que eu fiz? Eu botei um embaixo do outro.
O que aconteceu? As pessoas passavam mais tempo nessa sessão. Elas começavam a ler ali o que cada um falou. E isso ajuda na conversão, porque quando você tem um depoimento, a pessoa, primeiro, ela se vê naquele depoimento, né, em muitos casos, principalmente se a persona for parecida, e ela vê que funciona, ela vê que é possível, não é só você prometendo, as pessoas estão falando que é possível. Então, para depoimentos, né, nessas sessões, eu parei de colocar em carrossel, comecei a colocar empilhado, como tá nessa sessão aqui. E isso ajudou na conversão, mas eu identifiquei isso com o Clarity, assistindo as gravações, vendo como é que era o comportamento do usuário. Então, quando a gente está montando o design da página de vendas em si, o primeiro passo que a gente faz, né, é muito achismo. A gente está colocando da forma como a gente acha que vai ficar bom, né, organizando os elementos. Aí esse barulho é do clique do cara, deixa eu pausar a gravação aqui. Então, quando a gente está montando a página de vendas, é muito achismo, né, do que a gente sabe, né, do que a gente estudou, que vai dar certo, só que nada sobrevive ao campo de batalha, né? A gente tem que ver acontecendo ali para saber se realmente está funcionando. Então, isso do carrossel, visualmente, fica muito melhor, fica muito mais bonito, só que nem sempre o bonito é o que vai mais converter. Às vezes a gente tem que pensar no que é mais funcional, no que vai oferecer menos esforço para o usuário, no que vai facilitar a vida dele, no que vai dar mais clareza. Então, usando ferramentas como essa, para você analisar a gravação da tela, ver o que o usuário está vendo, o que ele está fazendo no seu site, pode te dar insights muito poderosos para você melhorar a sua conversão. Além da ferramenta de gravação, ele também tem aqui uma ferramenta de mapa de calor. Essa ferramenta de mapa de calor, vou selecionar uma página aqui, ele vai te mostrar onde que o usuário fica na maior parte do tempo da página. Então aqui eu consigo ver onde que ele está clicando, ó. Aqui teve 258 cliques no título, aqui tá vendo que fica um verdinho, né? Se você aproximar aqui, ó, ele fica um verdinho, isso aqui são áreas em que o mouse ficou se movimentando por mais tempo. Ó, aqui no vídeo, tá vendo que tá vermelho? Quanto mais quente, né? Por isso que é mapa de calor, mais quente é uma área mais... com mais acesso, com mais clique, com mais movimentação, é uma área que teve mais visibilidade pelo usuário. Então aqui o botão de play, ó, teve 221 cliques nesses últimos dias aqui, né, no filtro que tá. Então você consegue visualizar essas informações, ó, o botão, 140 cliques, 140, então quer dizer que 140 pessoas clicaram no botão da minha página para ir pro checkout para comprar o meu curso, mas não compraram tudo isso não, senão eu tava rico, ó. Tá, então aqui ó, você tem o carrossel, você tem, e aqui no meu caso da minha página, eu tenho muitas animações de coisas aparecendo, né, e tudo mais. Então, no meu caso dessa página, ele não aparece tudo, tá? Mas é por causa do meu efeito, do que eu construí aqui. A sua página, se você não fez isso, vai estar bonitinho aparecendo. Mas eu sei o que é cada coisa. Aqui tá os depoimentos, tá vendo? Então aqui ó, eu tenho cliques em depoimentos. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Talvez não apareça mais nessa gravação, por causa desses efeitos que eu coloquei na minha página. Porque as coisas vão aparecendo e tal. E aí não mostra. Tá, mas você veria tudo aqui da forma como eu tô vendo nessa sessão. E você consegue identificar onde que tá sendo mais clicado, se tem coisa sendo clicada errada. Eu já vi muito aluno meu colocar, por exemplo, uma imagem com aquele playzinho, né, para exemplificar que era uma imagem, que é um mockup, por exemplo, mockup é como se fosse um computador de vídeo. Só que acontece, as pessoas acham que ao clicar ali, vai acontecer alguma ação, porque tem um botão de play, aí elas ficam clicando. Aí você vê aqui no mapa de calor, que as pessoas ficam clicando, e muitas vezes se frustram, porque estão clicando, pô, não acontece nada. E cada clique que o usuário dá em vão, pode prejudicar a sua conversão. Então é muito importante você tomar cuidado com isso daqui. Uma outra opção aqui no mapa de calor que você pode ver, é a profundidade de rolagem que a gente viu lá inicialmente. Então aqui eu consigo ver o quanto que eu vou perdendo de rolagem a cada sessão. Então aqui na primeira sessão, ó, 100% das pessoas chegaram até aqui. Na sessão do vídeo, ó, 75% abaixo da sessão. Então eu tive uma perda de 25% daqui para cá. O que eu posso pensar? O que eu posso colocar aqui após o vídeo, ou antes do vídeo, para fazer o usuário continuar rolando e ver a sessão de depoimentos para mim, por exemplo, que é importante. Chegar aqui na sessão de depoimentos, ó, 66%. Então, se eu sei, tendo essa informação de que eu vou perdendo rolagem a cada sessão, eu tenho que colocar as coisas mais importantes que vão melhorar a minha conversão acima. Eu fiz isso. Meus depoimentos estavam bem para baixo. Eu tinha colocado os depoimentos abaixo da seção de curso, né, do módulo. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês entenderem. Tá, então aqui ó, tem a página, e aqui os efeitinhos que eu falei para você, ó, que fica entrando. Então aqui eu tenho os depoimentos, eles estão logo aqui. Eu tenho um comparativo, né, do meu curso com outros cursos, e aí vem a seção de depoimentos. Essa seção de depoimentos, ela estava lá embaixo, ela estava aqui, ó, lá embaixo. Então, deixa eu ver se eu consigo ir rolando mais rápido. Então ela estava bem aqui, ó,
tem o conteúdo, né? Eu faço argumentos, né? Mostro depoimentos, mostro prints, mostro para quem não é, tem o conteúdo, enfim. E aqui, ó, ela tava bem aqui, mais ou menos aqui, abaixo dessa parte. Então aqui, até o usuário chegar aqui, se eu for comparar agora no Clarity, ó, deixa eu ver se eu consigo identificar essa seção. Tem a seção das setinhas, cadê o efeito? Aqui, ó, que tá o elementinho voando aqui, ó, o elementinho voando. Nessa seção, a profundidade de rolagem era 39%. Então, aqui é 39% das pessoas que acessaram a minha página chegaram na seção com os depoimentos, que são importantes para minha conversão. Quando eu mudei a ordem da posição, olha o que aconteceu, os depoimentos vieram para cá, que é resultados. Então, resultados tá com 60%, ou seja, eu aumentei em 20% as pessoas que visualizam os depoimentos, que visualizam os resultados que os meus alunos têm. Mas só essa pequena alteração aumentou um pouquinho a minha conversão, que resultou num resultado financeiro melhor em vendas. Então, você ter essa percepção de conseguir analisar o que você criou, porque não é só criar um design uma vez e, pô, vai vender pra caramba e vai ficar aí. Você tem que ficar analisando, testando coisas, mudando, alterando, ver o que funciona, ver o que não vê, olha os dados, analisa as gravações, vê o mapa de calor. E é um trabalho contínuo. Você vai ficar fazendo isso enquanto você estiver vendendo o seu serviço, os seus produtos. Então, sempre que você fizer um design para uma página de vendas, principalmente se for para o seu próprio negócio, né? Você não for um web designer, um designer, você fizer para o seu próprio produto, você tem que ter alguém ou você mesmo sempre olhando esse tipo de ferramenta aqui. Porque é o que vai te dar subsídio para você mudar, é o que vai te dar segurança para você tomar decisões, porque não adianta você tomar decisões no achismo, você tem que saber realmente, será que vai melhorar? E aí você pode fazer um teste AB, você junta o melhor dos dois mundos. Pô, tá funcionando aqui, tá vendendo a minha página, mas a profundidade de rolagem do depoimento tá aqui. Eu não vou pegar a minha página que tá vendendo e eu vou mudar a ordem das sessões assim logo de cara, não. Duplica a página, cria uma versão com essa alteração, joga tráfego para as duas, vê qual converte mais. Converteu? Aí você aplica essa alteração. Então perceba que é uma união das duas estratégias, né? Você usar mapa de calor, essas ferramentas com teste AB. Não é um ou outro. Você não vai fazer alterações drásticas na página assim logo de cara, que pode prejudicar as suas vendas. Imagina que essa alteração que você fez é pior, que vai diminuir a sua conversão. Às vezes voltar pro que era antes pode resolver? Pode, mas às vezes você já perdeu ali o momentum, né? E você pode perder vendas. Então, muito cuidado com isso. Sempre teste, né? Antes de fazer qualquer alteração muito drástica na sua página, para você ter bons resultados utilizando essas ferramentas para testar a sua conversão. Então, recapitulando tudo que a gente viu aqui no curso, eu mostrei para você quais são os princípios do design, como é que você utiliza o design para converter mais e para oferecer uma experiência melhor para os seus usuários. A gente viu também como melhorar a performance, porque não adianta nada você ter um design com uma ótima experiência, visualmente muito bonito, só que a experiência de navegação ser muito ruim, o site demorar muito para carregar, o site ficar muito lento. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente viu também quais são os principais erros que você deve evitar e como que você faz para melhorar a conversão da sua página através dos testes. Então eu queria te parabenizar por ter chegado até aqui, mas os parabéns só valem se você botar tudo isso em prática. Não adianta nada você ficar consumindo conteúdo se você não praticar, você não colocar o que você aprendeu para rodar, para você testar por conta própria se vai funcionar para você, para sua página, para o seu nicho, para o seu público, para o seu produto. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, quiser aprender mais sobre o web design, talvez se tornar um web designer profissional, você pode conhecer a formação WebP, vou colocar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante e que você coloque em prática e venda muito mais através do design. Um abraço e até a próxima.